Deus tem palavra rema para a nossa vida nessa noite. O capítulo 42, o versículo é o 14. Deus vai escrever uma nova história para você. Você crê que Ele vai escrever uma nova história? Só que tem um mistério. Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Só vai se apropriar dessa nova história que Deus tem para escrever aqueles que vão ter a hombridade de suportar o processo. Aleluia. Só vai viver esse novo tempo, só vai galgar esse novo mundo de possibilidade aqueles que suportarem o peso do processo. Aleluia, Jesus. Jó 42, versículo 14, quem achou, diga amém. Amém. É assim que diz o texto sagrado. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Rapuk. Somente até aí. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por essa palavra. Fala comigo, Deus. Fala com meu irmão, fala com a minha irmã. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é a verdade. Santifica-nos na tua verdade. Aleluia, Jesus. Fala segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senta. Se você puder aplaudir o Senhor, vai ser bonito. Presta bastante atenção. Queridos, Jó é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia Sagrada. Há alguns estudiosos que acreditam que a história de Jó ela não foi verídica, é apenas uma fábula, uma utopia, algo imaginário. Só que dois escritores bíblicos que têm os seus livros testados e aprovados por estudos, que de fato Jó, ele não é apenas um personagem imaginário, ele é um homem que viveu verdadeiramente em um tempo recente após o dilúvio. Esses dois escritores bíblicos é Ezequiel, que está em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, verso 16, capítulo 14, verso 20, e está no livro, ou digo melhor, na epístola escrita pelo apóstolo Tiago, falando sobre paciência, no capítulo 5 da epístola que tais, o seu nome, ele faz menção da paciência de Jó. Esses dois escritores bíblicos comprovam a veracidade da existência desse homem, que foi provado além da resistência humana. Esse homem viveu um processo extremamente difícil e doloroso. Foi tão difícil, foi tão doloroso, foi tão amargoso, que ele hoje, ao ser citado, ele tornou-se sinônimo de paciência, perseverança e constância. Há um detalhe que nos chama muito a atenção, porque Jó, ele não era uma pessoa injusta, ele não era uma pessoa entregue aos deleites, aos desejos, aos prazeres carnais, ao pecado. Não, ele é o único homem, vou repetir, ele é o único homem, ele é o único homem que recebe o testemunho do próprio Deus 2 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes Jó recebe o testemunho da boca do próprio Deus. A primeira vez que ele recebe um testemunho da boca do próprio Deus
ele é colocado num patamar de singularidade. O que é um patamar de singularidade? Deus coloca Jó no singular e não no plural. Capítulo 1 do seu livro, o próprio Deus vai dizer que ninguém há na terra semelhante a ele. Capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Tens observado meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quem está falando aqui, quem é? O próprio Deus. O próprio Deus testifica, irmão, que honra, né? Quando você recebe o testemunho de alguém, rapaz, ali é crente. Você já fica alegre, né? Porque, rapaz, quando ele falou tão bem, disse que tu é crente, tu é serva de Deus mesmo, e você fica alegre, porque você, de fato, está dando um bom testemunho, as pessoas estão testificando que você é crente na prática, na origem, que você se alegra, quanto mais você recebeu o testemunho da boca do próprio Deus. O próprio Deus testifica de Jó dizendo que ele estava no singular. Ninguém há na terra semelhante a ele. É íntegro, é reto. Olha as qualidades do homem. O inferno chega a tremer. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí abala, meu irmão. Aí não tem para Satanás na vida de Jó, não. É tanto que antes dele tocar, presta atenção, o diabo não pode tocar na tua vida se tu estiver em comunhão com Deus. Você sabia disso? Ele não toca. Ele só toca se você der lugar para o bicho. Se você abrir uma lacuna, abrir uma brecha, o diabo, ele toca. Mas se você estiver em comunhão, não toca não. O povo pensa que o diabo é doido. O diabo não é doido não, não toca não. Se ele tocar, ele é fulminado na hora. Pode tocar não. Ele foi pedir permissão. Você pensa que ele não tinha vontade de esbagaçar Jó, não? Ele tinha vontade de esbagaçar Jó, esbagaçar. Pegar Jó e cortar em 1000 pedaços. Só que antes dele tocar, ele precisava de uma, diga comigo, legalidade. Diga comigo, legalidade. Irmãos, o mundo, presta atenção, atenta para cá. O mundo espiritual, ele é regido por princípios. Vou repetir, o mundo espiritual, ele é regido por princípios. Se você estiver em comunhão com Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar na epístola do apóstolo João: aquele que está em comunhão comigo, o maligno, não lhe toca. Aleluia, Deus! Toca não. Aleluia! Já ouvimos N testemunhos de servos de Deus, que o diabo, ele tentava tocar, mas não conseguia. Não conseguia. Porque se você estiver em comunhão com Deus, o maligno não vai tocar na tua vida, não. Não vai. Então, Jó era um homem que estava debaixo da proteção divina. Então o inimigo, ele precisava de um aval. Ele precisava de uma autorização. E Deus, ele não trabalha aleatoriamente. Tudo que Deus faz é com propósito. Deus trabalha na minha vida e na tua vida com propósito, até mesmo através dos nossos erros, das nossas falhas. Deus trabalha com o propósito de nos melhorar e nos aprimorar para alguma coisa. Então ele vai agora abrir uma permissão. Ele vai abrir uma permissão para o diabo tocar em Jó. Só que o texto sagrado, ele não aparece simplesmente por aparecer. Quando Deus abre essa legalidade, o que Deus diz para o diabo? Não toca na vida dele. Foi ou não foi assim? Não toca na vida dele. Deus estava dizendo para o diabo: a vida dele é minha. Aleluia, Deus! A vida dele é minha. Não toca. É tanto que ele vai lá. Onde é que ele vai tocar? Nos bens, nas fazendas, mata os filhos, para fazer Jó sofrer, para fazer Jó padecer.
Porque o diabo ele fazia aquilo e montava uma arquibancada. Havia uma torcida satânica na expectativa de Jó abrir a boca e blasfemar. Eles queriam que Jó blasfemasse. Eles queriam que Jó murmurasse, reclamasse. Só que mesmo Jó, sendo íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e vindo aquelas maldades sobre a sua vida, em hipótese alguma, Jó blasfema contra Deus. Pelo contrário, ele diz: foi Deus que me deu, e foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu vou agora imaginar, e permita-me imaginar, por gentileza. Eu acredito que Jó deve ter pensado: rapaz, perdi meus filhos, perdi tudo que eu tinha, mas pelo menos tem a minha mulher do meu lado aqui. A varoa está comigo. A varoa está comigo porque deve é. Quando ele termina de pensar, a mulher chega perto dele: rapaz, tu ainda tem pesadelos aí, né? Se mata logo que é melhor, rapaz. Dá 3 tiros logo na cabeça se der tempo. Se enforca, toma esse veneno, se joga de cima desse viaduto. Acaba com a tua vida não presta mais não, irmão. A tua vida não presta mais não, se mata logo. Ela aconselha Jó a eutanásia. Se mata, Jó. Não tem mais jeito para você. Aí Jó olha para sua esposa e diz: tu está falando como uma louca. Porque foi Deus que nos deu. E foi Deus também que nos tomou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Toda vida que Jó, presta atenção agora, o que eu vou falar, guarda essa palavra, guarda, atenta, dobra a tua atenção por gentileza. Todas as vezes que Jó passava por aquele processo amargo, aquele processo dolorido, aquele processo difícil, que ele não entendia, ele não compreendia para quê e por quê daquilo que estava acontecendo na vida dele, em vez dele questionar Deus, em vez dele murmurar, em vez dele reclamar, ele glorificava e exaltava o nome do Senhor. Todas as vezes que ele glorificava e exaltava o nome do Senhor, caía por terra mais de 11.000 demônios, porque 1.000 vai cair ao teu lado e 10.000 a tua direita. Caía por terra. Aleluia. Porque eles esperavam que Jó blasfemasse, reclamasse, murmurasse, para dizer que Deus tinha perdido o desafio. Só que Deus não perde. Diga comigo: Deus não perde. Deus não perde. Aleluia. Jó, ele não servia a Deus por conveniência. Jó, ele não era uma pessoa que barganhava a fé. Pastor, o que é uma pessoa que barganha a fé? É uma pessoa que professa uma fé mercantilista. Adora a Deus por aquilo que Deus pode dar a ela. Não adora a Deus por aquilo que Ele é em essência. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar e nos entregar. Deus é Deus, independente dele me exaltar ou não me exaltar. Deus é Deus, independente dele nos curar ou não nos curar. Deus é Deus, independente dele nos prosperar ou não nos prosperar. Porque Deus, sem eu e sem você, Ele é Deus da mesma forma, não vai mudar absolutamente nada. Agora a pergunta ecoa e permanece no ar: quem sou eu? E quem somos nós sem Deus na nossa vida? Você está entendendo? Jó não professava uma fé mercantilista. Jó não adorava a Deus porque Deus tinha o dado e o abençoado muitíssimo. Jó adorava a Deus por aquilo que Deus era em essência. Você está entendendo? Por isso que ele não blasfemou. Não. Ele não blasfemou. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele permaneceu firme, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só que o processo, obrigado, o processo, muitas vezes, ele se torna longo. E para quem está no vale, para quem está no processo, você não vê como é que o tempo passa. Eu me lembro que quando eu estava internado no hospital com meu filho,
Parece que os dias não passavam. Eu passei 10 dias no hospital com meu filho, que parece que foi um mês. Está entendendo? Os dias se tornam semanas. Porque para quem está no sofrimento, os dias, eles se tornam semanas, as semanas se tornam meses, os meses se tornam anos. Porque para quem está no hospital sofrendo, parece que o tempo não passa. O tempo não passa. Você está entendendo? É por isso que muitas vezes o processo, ele se torna pesado. Porque para quem está no sofrimento, parece que demora muito. Parece que o tempo ele não passa. Mas Jó conseguiu manter a sua estabilidade, apenas glorificando e exaltando o nome do El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, a quem ele se dirige a ele por 31 vezes, chamando ele de o El Shaddai, o grande Deus, o Todo-Poderoso, e ele não peca contra Deus. Ele não peca, porque ele tinha certeza e convicção do Deus que ele servia, porque ele professa com convicção e com fé, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó, ele iria suportar o processo, sem sair da posição da bênção. Ele estava sofrendo, ele estava padecendo, porque ele perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos, perdeu o apoio da sua esposa, e agora o inimigo, como se achando pouco, vendo que Jó não blasfemava e não reclamava, vai dizer para Deus: olha, pele por pele, osso por osso, e tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Faz disso, toca agora em Jó, toca na saúde dele, ele vai blasfemar agora de ti. Toca na saúde. Agora ele blasfema, agora ele nega. O texto bíblico vai dizer que o inimigo tocou, Deus permitiu, e o inimigo tocou, e ele feriu Jó de uma lepra, que até hoje, cientificamente, não se sabe o que era aquilo. Só se sabe que Jó ficou podre em vida. Era algo horrível. Ele se coçava com um caco de telha. Ele estava na cinza, no lixo. Era um processo extremamente amargoso, doloroso, difícil. Mas Jó, ele foi fiel. Ele continuou exaltando e glorificando o nome do Todo-Poderoso. Ele continuou bendizendo o nome do Eterno sem murmurar. Mesmo quando ele pensava que tinha chegado a ajuda, o socorro, alguém para consolar ele, que eram os seus amigos, que chegaram lá, eles conversaram entre si e disseram: rapaz, vamos ajudar o nosso amigo Jó, que ele está sofrendo muito. Quando ele chega lá, eles passam 7 dias em silêncio. Eles não falam nada, porque eles estavam obedecendo uma tradição judaica. Quando fosse visitar alguém que estava passando um processo muito difícil de sofrimento, a pessoa não poderia falar nada, até que a pessoa que estivesse enfrentando aquele processo abrisse a boca e falasse alguma coisa. E quando eles de fato vão abrir a boca, eles abrem a boca para condenar Jó, criticando, dizendo: Jó, aí não dá, com certeza tu pecou, com certeza tu fez alguma coisa que desagradou o Senhor, porque ninguém pode estar passando um processo desse daí sem ter algum motivo, sem ter alguma razão, não. Só que Jó, ele conseguiu, mesmo com os seus supostos amigos criticando ele, apontando, ele conseguiu manter firme a sua palavra e não desviar do seu propósito, porque ele sabia que o processo era um processo longo, difícil e pesado, mas ele só ia viver aquilo que Deus tinha preparado para ele se ele suportasse o peso do processo, se ele aguentasse o peso do processo. Ele suporta o peso do processo, porque o relógio, ele anda
E o relógio do tempo andou. Jó permaneceu firme no propósito, suportando o peso do processo, sem blasfemar, sem murmurar, sem reclamar. E chegou o tempo da exaltação. Chegou o tempo de Deus arrancar Jó daquela situação de vergonha. Chegou o tempo de Deus arrancar Jó daquela situação de humilhação. E quando chegou o tempo de Deus mudar radicalmente o quadro de Jó, Deus começa a abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Porque a mão de Deus, ela vai trabalhar em prol de Jó de uma forma tremenda e maravilhosa, restaurando completamente a sua vida em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Tudo que Jó tinha perdido, ele vai receber agora duplicadamente. E agora Deus vai dar filhos e filhas a Jó. Deus vai dar 3 filhas a Jó, que vai mandar ele colocar o nome daquelas 3 filhas de acordo com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E o nome das filhas de Jó foram esses que eu acabei de ler. Só que na ordem da exaltação é a forma que eu vou traduzir para você aqui agora. O nome da primeira filha de Jó, que Deus mandou ele colocar, seguindo a ordem cronológica da exaltação de Deus na vida dele, porque ele tinha suportado o peso do processo, era Gemina. Primeiro, Deus vai te colocar em lugares altos. Glória a Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. Deus vai te colocar em lugares altos. Gemina, porque ele suportou o peso do processo. É para quem suporta o peso do processo aqui, tá? Aleluia, Deus. Aqueles, não tem aquelas pessoas que vêm para a presença de Deus, aí começa a passar o processo, não suporta, corre. Aí quebra o processo, volta, vai ter que começar tudo de novo. Não é melhor suportar o peso do processo, é ou não é? Não é melhor aguentar e ir até o fim? Porque depois Deus, ele vai exaltar, ele vai abençoar, e ele vai mudar radicalmente o estado e a situação da pessoa, assim como ele mudou o estado e a situação de Jó. Olha o que é que Deus faz na vida desse homem, porque ele suporta o processo, porque ele aguenta. Foi difícil, foi doloroso, foi pesado, mas mesmo assim ele permaneceu firme, servindo ao Senhor, mesmo todas as circunstâncias da vida dizendo não, mesmo ele beirando ali as portas da morte, mas ele permanece ali firme, servindo ao Senhor. Ei, o sofrimento ele não dura para sempre não, meu irmão. O sofrimento ele não dura para sempre não, minha irmã. É passageiro, passa. É por isso que você tem que suportar, é por isso que você tem que aguentar, é por isso que você tem que entender que o Deus que tu serve, o Deus que nós servimos, é um Deus que trabalha na minha vida, na tua vida, através dos desertos, dos vales, das covas, das fornalhas e dos processos da vida. Ele só quer que você suporte, ele só quer que você aguente, porque se você suportar, se você aguentar, no término de tudo isso, Deus vai fazer contigo o que fez na vida desse homem. Quando terminou, Deus pegou Jó e disse: Jó, agora é a tua vez, meu filho, agora é o teu momento. Tu suportou o processo, tu aguentou a profundidade dessa dor, então segura aí, coloca o nome da primeira de Gemina. Eu vou te colocar em lugares altos. Depois eu vou mandar tu colocar o nome da segunda de Késia, e tu vai permanecer lá, aonde eu vou te colocar. Depois tu vai colocar o nome da terceira de Keren Rapuk. Eu vou te entregar riquezas encobertas, eu vou te colocar em lugares altos, tu vai permanecer e eu vou te dar riquezas encobertas. É para quem suporta o peso do processo, é para quem aguenta, é para quem permanece, é para quem entende que o Deus do qual você está servindo, ele é um Deus que nos honra em qualquer momento, em qualquer circunstância nessa vida. Aleluia, Deus. Deus tem honra para mim e para ti. Quem quer assim, diga amém. Deus tem honra, mas Deus só vai nos honrar e Deus só vai nos entregar se nós suportar o peso do processo. Se suportar o peso do processo, você vai ver que com Deus sempre haverá um final feliz. Aleluia. Com Deus sempre vai haver um final feliz, tenha certeza, coloque isso na sua mente. Com Deus sempre haverá um final feliz, quando Ele termina.
Jó tinha aproximadamente uns 60 anos quando ele passou essa luta. Quantos anos? 60. Sabe quantos anos Deus deu para Jó viver depois que ele suportou a prova? 140 anos. Só para ele gozar da exaltação que Deus trouxe para a vida dele. Aí, Jó, para quem pensava que era o teu fim, para quem pensava que tu ia morrer, para quem pensava que tinha acabado, eu vou te dar só mais 140 anos para tu gozar dessa bênção que eu tenho para ti aí, ó. É apenas o começo. É apenas o começo. Então aguenta, suporta o peso do processo e permanece firme, adorando, glorificando, bendizendo o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, porque com certeza vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora e vai chegar o teu momento, e quando Deus te entregar, descansa o teu coração, porque Ele também vai te dar saúde e vai acrescentar os teus anos de vida na terra, para que tu goze daquilo que Ele há de te entregar, para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? Aplaude o grande tudo do eterno. Foi difícil, não foi fácil, mas ele suportou, ele aguentou, ele permaneceu esperando, ele foi firme. Ele tinha uma convicção tão grande que ele disse no capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Será que é convicção? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque Jó tinha certeza que Deus ia mudar radicalmente a sua história e a sua situação. E mudou. Assim como ele mudou o quadro, a história e a situação de Jó, ele também vai mudar também o nosso estado e a nossa situação. Aleluia. Então, aguenta, que Deus vai te colocar em lugares altos. Quem crê Glória a nisso, Jesus. amém. Aleluia. Detalhe, tu vai permanecer. Detalhe, Ele vai te entregar riquezas e cobertas. Glória a Jesus. Que Deus abençoe no nome de Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e na tua mente. Que Deus tem vitória para te entregar.